A jornada de estudos para concursos públicos muitas vezes é uma jornada em que você se sente sozinho. Às vezes você se sente sem esperança, não sabendo se vai dar certo ou não, se você vai ser aprovado e se isso vai valer a pena. Então muitas vezes você perde a esperança e o ânimo para continuar o seu progresso. Mas hoje nesse vídeo eu quero conversar sobre perseverança nos estudos com vocês. E para isso a gente vai utilizar muito o livro de Robinson Crusoe, que é um livro que tem tudo a ver com essa questão da perseverança e que acredito que vai ajudar muito vocês a continuar nessa caminhada aí e não perder a esperança de que você vai ser aprovado um dia. Então vem comigo que vocês vão gostar desse vídeo e vai ajudar bastante vocês. Antes eu queria dar um aviso rápido para vocês. Eu estou disponibilizando o e-book Discursiva Direto ao Ponto, estratégias simples para você acertar no alvo. É um e-book que é fruto da minha experiência em provas discursivas e tudo que eu sei que faz você se dar bem em provas discursivas está ali naquele e-book. Estou disponibilizando para vocês por um valor muito baixo. Eu acredito que vai ajudar pra caramba para vocês nunca mais se complicarem aí nas provas discursivas. Então, se você tiver interesse, vou deixar ali no início da descrição do vídeo e baixa lá o seu e-book que você não vai se arrepender, beleza? Então, eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, né, ou pelo menos ouvir falar na história do Robinson Crusoe, que é um náufrago, né, que em uma de suas viagens aí, no sonho de ganhar a sua vida, acabou naufragando junto com seus companheiros e foi o único sobrevivente do naufrágio, inclusive, e ele vai parar numa ilha deserta, onde ele passa muitos anos ali sozinho, sem nenhuma companhia, exceto que ali no final do período em que ele está naquela ilha, ele acaba encontrando o Sexta-feira, que é um nativo ali que ele salva de alguns canibais, né, que estão atrás dele, e acaba sendo uma companhia para ele. Mas a maior parte do tempo em que Robinson Crusoe passa na ilha, ele fica sozinho, absolutamente sozinho. E esse é o primeiro ponto que eu queria tocar em vocês sobre esse assunto. O estudo para concurso, muitas vezes, ele é um processo solitário. Você está ali, você mesmo, lutando contra si mesmo para fazer aquele estudo render. E muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor não entendem, ou não ajudam, ou não colaboram. Então, essa questão da solidão é muito interessante, porque muitas vezes nós temos que passar por essa mini solidão para que possamos colher os frutos depois. Então, o Robinson Crusoe, ele passou muitos anos sozinho, mas isso serviu para ele criar disciplina e roteirizar o que ele precisava trabalhar para ir sobrevivendo e um dia ser resgatado. E isso é outro ponto interessante. O Robinson Crusoe, ele manteve sempre uma rotina e hábitos que fizeram com que ele sobrevivesse naquela ilha e conseguisse trabalhar com êxito. No início da sua jornada lá na ilha, o seu navio náufrago, ele acabou aportando na costa a uma distância suficiente para que ele pudesse pegar alguns mantimentos e se manter vivo ali por um tempo. Então ele conseguiu ganhar tempo, digamos assim, mas depois ele teve que aprender os ofícios de agricultura, de criação de animais, para poder sobreviver ali naquela ilha. Então ele acabou tendo que, de fato, na prática e na rotina, organizar aquilo que ele precisava fazer. E alguém que estuda para concurso também precisa disso. Ele precisa de constância, de rotina, de aplicar aquilo que ele aprendeu ali constantemente, que isso vai fazer ele colher os frutos lá na frente, assim como o Robinson Crusoe também conseguiu sobreviver ali dentro, né, daquela ilha. E um ponto interessante é que o Robinson Crusoe, ele não tinha tudo à sua disposição. Ele pegou o que tinha ali para ele se virar e foi aprendendo a se virar com o que ele tinha disponível. Algumas mini ferramentas, alguma coisa assim, para ir aprendendo os ofícios. E eu acredito que você também, muitas vezes, tem que se virar com o que tem, com o tempo que tem, com o material que tem, e nem sempre é o melhor, nem sempre a rotina está bem encaixada para você estudar, mas você tem que trabalhar aquilo ali do jeito que dá. E é interessante isso, porque muitas vezes nós valorizamos muito o estudo quando a gente está sem tempo. E a gente entra com
com muito foco ali, quem sabe, se eu perder esses 20 minutos que eu tenho disponível aqui, sabe-se lá quando eu vou estudar de novo, se talvez só à noite, e isso vai me prejudicar, porque eu vou estar com sono. Então, assim como o Robinson Crusoe, ele se virou com o que tinha disponível, você também pode muito bem aplicar uma constância e disciplina naquilo que você tem disponível e no tempo que você tem disponível. E assim você pode sim obter sucesso. Basta você querer e ter perseverança. Então você pode não ter o melhor cursinho, o melhor PDF, o melhor tempo disponível, mas você pode usar bem o que você tem disponível. E assim você criar uma constância para você ter êxito lá na frente. Agora me diz, você, quando está estudando, muitas vezes bate aquela insatisfação, né? Você compara a sua vida com a dos outros, você acha que a vida do seu amigo está melhor porque ele já passou em algum cargo X e você ainda não. E você começa a fazer essas bases de comparações que muitas vezes não tem fundamento. E você está insatisfeito ali com aquela sua vida, acha que isso que você está fazendo não é para você e não presta. E tem uma lição muito importante no livro do Robinson Crusoe que eu vou trazer para vocês uma fala dele sobre essa questão da insatisfação humana, que está na página 196 do livro, e diz assim: isso é uma fala do Robinson Crusoe, quando ele está insatisfeito com aquilo que está acontecendo com ele. E ele fala: toda a insatisfação que sentimos devido ao que nos falta me parecia fruto da falta de gratidão pelo que temos. Então, isso é muito claro, um recado muito claro para nós. Ainda em meio às lutas, às dificuldades que temos, precisamos ser gratos por aquilo que nós já temos. Provavelmente você está estudando para dar uma condição melhor à sua família. E você já olhou para sua família hoje e foi grato por ter ela ali, por ter o seu marido, a sua esposa com você, os seus filhos, enfim, você tem a oportunidade de dar uma vida melhor para eles. E isso deve servir de combustível para você e não de insatisfação. E um dos sentimentos que eu acredito que você mais sente é o medo. O medo de não passar, o medo de fracassar, o medo de todo esse estudo que você está fazendo é em vão, e aquilo te paralisa, e você trava, e você fala: será que vale a pena? Eu não vou estudar, se eu não for passar, é melhor eu nem estudar. E aquele medo vai te paralisando e você fica ali improdutivo, porque o medo vai te paralisando sempre. E uma lição de Robinson Crusoe para gente, também no livro dele, nas páginas 230 e 231, que eu vou trazer para vocês, que eu acho muito interessante. O Robinson Crusoe, nesse momento, ele está apavorado porque ele viu algumas pegadas humanas que não são dele na ilha. E até então ele achava que a ilha era deserta e ele era o único habitante. Então ele começa a se apavorar e loucubrar muitas coisas na cabeça dele. Então ele pensa assim e narra da seguinte forma: ah, como são ridículas as decisões dos homens dominados pelo medo. Ele anula o uso dos meios que a razão nos proporciona para atenuá-lo. E também, da mesma forma, ele fala um pouco à frente: o medo do perigo é 10.000 vezes mais aterrorizante que o próprio perigo que os olhos conseguem ver. E o fato da ansiedade nos pesa bem mais do que o mal que nos deixa ansiosos. Então, que fala interessante. O perigo muitas vezes é muito menor do que aquilo que nós enxergamos. A ansiedade daquilo que a gente está colocando na nossa cabeça é muito maior do que o problema real. Então, provavelmente, se você estudar com constância, se dedicar com muito afinco e mergulhar de cabeça e de coração naquilo que você está fazendo, a aprovação virá. O seu medo do fracasso não vai fazer com que você seja aprovado. A única alternativa que você tem é ir em frente e saber que o melhor está reservado para você. Então não tenha medo. O medo vai apenas te paralisar e você não vai sair do lugar com esse medo. E provavelmente o seu receio de não passar, ele está sendo
multiplicado muitas vezes, como fala aqui, é 10.000 vezes mais aterrorizante do que o problema real. Porque, de fato, se você estuda de uma forma séria e com compromisso, não vai ter concorrência que te deixe para trás. É exatamente um passo à frente do medo que vai fazer você chegar na sua aprovação tão sonhada. O medo não pode te paralisar e você vai fazer esse compromisso de não deixar o medo te paralisar. Ah, será que eu tenho capacidade ou não? Você tem capacidade de passar. Por fim, todos sabemos que no final do livro o Robinson Crusoe é resgatado por um navio que está ali numa, digamos assim, numa rebeldia dos marujos contra o capitão, e eles aportam na costa, querendo deixar o capitão lá para ser abandonado, e o Robinson Crusoe se aproveita dessa situação para salvar o capitão e também ser resgatado daquela ilha e ir embora. Ou seja, isso é outra lição para nós. O Robinson Crusoe aproveitou a oportunidade que apareceu para conseguir sair daquela ilha. E você, que está estudando aí, precisa agarrar a oportunidade quando vem aquela prova que você vê que tem totais chances de passar. E aí você agarra a oportunidade como? Você agarra a oportunidade estudando com força, com compromisso e com maturidade, sabendo que chegou a sua hora e você vai passar. Então não tenha medo de agarrar a oportunidade na hora que ela vier. E como fechamento desse vídeo, eu gostaria de te dizer que, assim como o Robinson Crusoe não desistiu, você também não deve desistir. Persevere, porque com o seu progresso você vai chegar na sua tão sonhada aprovação. E continue, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que pareça que nada vai mudar, lembre-se de que o Robinson Crusoe passou 28 anos na ilha até conseguir ser resgatado. E eu espero que a sua jornada de estudo seja muito mais curta do que isso, é claro. Mas, para nós que estamos estudando, ela parece ter 30 anos, né, quando a gente está parado ali estudando. Mas, tudo vai se encaminhar. E tenha perseverança e não desista. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal Entre Provas e Páginas para receber todos os vídeos aí, ativa as notificações, curte o vídeo, compartilha com o pessoal aí que está precisando de uma força nos estudos e também deixa nos comentários se você já se sentiu alguma vez como o Robinson Crusoe nos seus estudos, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Então, um abraço pessoal e até a próxima. Tchau, tchau.